27º domingo do tempo comum, ano B. Primeira leitura, Gênesis 2, 18 a 24, Salmo responsorial 127. Segunda leitura, Hebreus 2, 9 a 11, Evangelho, Marcos 10, 2 a 16. Na época de Jesus, como em qualquer época, as questões pungentes tomavam o centro das disputas entre os sábios competentes, a fim de se ver quem conseguia dar a melhor resposta e assim dirimir os dilemas que angustiavam o ser humano. O local do debate não era a sala de aula, mas a via pública, a praça e, em particular, a sinagoga. Locais onde o povo podia ouvir e aprender coisas novas. Neste sentido, para questões públicas, o ensino tinha que ser público. Jesus teve tal preocupação quando falou: o que foi dito às escuras deve ser dito às claras, e o que foi dito ao pé do ouvido deve ser proclamado sobre os telhados. Mateus 10, 27. Importa fazer brilhar a verdade diante do ser humano. Não é possível refazer o cenário original em que essa questão sobre o divórcio teria acontecido. Seguindo o texto, a motivação que gerou a disputa é evidente. Os fariseus se aproximaram de Jesus para colocá-lo à prova, porque ele estava ensinando as multidões, isto é, estava procurando libertar as multidões pelo seu ensinamento. Ao lado disso, o contexto oferece um importante registro geográfico. Partindo dali, ele foi para o território da Judéia, além do Jordão. Marcos 10, 1. A mudança de lugar assinala o término da atividade pública de Jesus na Galileia. Pela lógica do Evangelho, segundo Marcos, Jesus, desse momento em diante, seguiu na direção da sua meta, Jerusalém. É o local do pleno cumprimento do seu messianismo de reconciliação do gênero humano entre si e com Deus. A primeira questão que surgiu nessa nova fase e no novo território foi a questão do divórcio, ou melhor, do repúdio. O problema era comum demais para que não tivesse uma base histórica. Curioso notar que no versículo 12 se diz: e se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Isso é uma nota que dificilmente poderia encontrar base histórica na cultura judaica, mas encontraria sim base histórica na cultura greco-romana. A interlocução feita pelos fariseus, que surgiram, por certo, não como seguidores de Jesus, mas como eu diria, entre aspas, alfandegários do caminho, também não seria um mero recurso literário. O fato de não se encontrar uma referência nominal quanto ao lugar da disputa não diminui o valor da questão. Sem a determinação de um lugar específico, criava-se uma abertura maior e a ênfase recaiu muito mais sobre as pessoas com as quais Jesus se encontrou do que com o lugar da questão. Não se tem notícia sobre o conteúdo desse ensinamento, mas pela índole da pergunta colocada por alguns fariseus, pode-se deduzir que houve espaço para se indagar sobre o que Jesus, como mestre, tinha a dizer não tanto sobre o divórcio em si, mas sobre a liceidade do marido repudiar a mulher. Interpolo com uma pergunta: é lícito a Jesus repudiar a igreja? Nos tempos de Jesus, a compreensão da ordem de repúdio dada por Moisés oscilava entre os grandes rabinos. No paralelo, por exemplo, em Mateus 19, 3 a 12, está um acréscimo: por qualquer motivo, que indicava ou evocava a posição do ensinamento de Rabi Hillel, que admitia tal possibilidade. Na dinâmica da pergunta feita em Marcos, desloca-se a problemática em relação a uma posição já assumida, a fim de que se ouça a interpretação de Jesus.
A posição de Jesus seguiu um princípio mais equilibrado. O que se encontra na origem e é o mais autêntico. Isto é, a ação criadora de Deus é o ensinamento mais original, pois fez o homem e a mulher para se realizarem em uma só carne, em uma vida de comunhão, e não por um mero recíproco de repúdio. O modo como Jesus se colocou diante das questões legais que lhe foram apresentadas não só manifestou o seu conhecimento das leis, como revelou a sua total liberdade no seu confronto, pois não veio para abolir a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em outras palavras, dar-lhe pleno sentido e levá-la à perfeição, como está em Mateus 5,17. Ao ouvir Jesus, muitos judeus, em particular os fariseus, sentiram dificuldade em classificar a sua pessoa e a sua obra frente à lei de Moisés. A razão para isso era óbvia. Se a lei de Moisés era a expressão da vontade de Deus, esta tinha que ser aceita em sua totalidade. O ponto de discórdia era, porém, a interpretação e a sua aplicação favorável somente ao homem em detrimento da dignidade da mulher, que no final saía repudiada. Nota-se que a resposta dada por Jesus não condiz diretamente com a pergunta feita. Jesus não disse, como resposta, é lícito ou não é lícito, mas colocou diante dos seus interlocutores se sabiam ou não sabiam ler ou entender o que estava contido em Gênesis 1, 26 a 27 e Gênesis 2, 24. A sua intenção resulta clara. A resposta para a questão está na própria ação de Deus Criador. Se a pergunta foi, é lícito ao marido repudiar a mulher, a resposta de Jesus fez surgir uma nova pergunta que colocou em evidência Moisés e a ordem que deu. Estão em jogo as consequências tiradas da lei dada por Moisés em Deuteronômio 24, 2 a 4. Por um lado, a colocação de Jesus salvaguardou Moisés e atualizou a questão para os fariseus que tinham assumido a cátedra de Moisés. Por outro lado, Jesus deixou os fariseus com uma questão de consciência em relação à lei do divórcio que vinham praticando ou ensinando, colocando-a a favor do homem e acima da dignidade do direito da mulher. Na verdade, Moisés havia feito uma concessão que fora assumida como lei. A passagem da argumentação quanto ao que Deus uniu e o que Moisés permitiu separar colocou em evidência a dificuldade humana frente ao projeto de Deus para o homem e para a mulher, que se decidiram pela vida conjugal, derivada das primeiras páginas do livro de Gênesis. O que Deus uniu, não separe o homem. É nesse sentido que entramos na dinâmica da primeira leitura. O homem é criado e colocado em um jardim de delícias, mas está só, ao que Deus interveio e disse, não é bom que o homem esteja só. A obra de Deus não está completa. Deus põe mais uma vez mãos à obra, criando primeiramente os animais do mesmo solo que modelou o homem. Não se diz, porém, que sobre eles Deus tenha infundido o seu hálito divino. Já saíram vivos das mãos de Deus. O homem, no entanto, nomeou os animais, isto é, denominou-os, o que significa dominou-os, mas não encontrou dentre eles um ser que lhe correspondesse e que estivesse à altura da transmissão da vida segundo a sua espécie. A seguir, então, Deus fez a mulher, que não foi criada do solo, mas surge como fruto de uma cirurgia feita no lado do homem. O relato da mulher construída a partir do homem evidencia de forma clara não a dependência dela em relação a ele, mas o sentido de complementariedade. A mulher não vem à existência só para suprir uma necessidade do homem, que foi criado para cuidar do jardim do Éden, mas para ser com ele a parceira adequada da transmissão da vida humana, já que o homem não encontrou entre os animais um ser que lhe semelhasse, que fosse semelhante. O homem não estará só enquanto houver a mulher ao seu lado. A imagem de Deus conduzindo a mulher ao homem
evoca a ação do pai da noiva que devia conduzir e apresentá-la ao noivo, gesto de entrega pelo qual se ratificava a união matrimonial. A fala do homem, desta vez, é carne da minha carne e osso dos meus ossos, é o seu primeiro cântico de amor. O homem deixa a solidão, pois tem a certeza de que a sua companheira é da sua mesma natureza. Ela é diferente dos animais que ele chamou por nome. A fala serve também como fórmula matrimonial, pela qual o homem declara diante do pai que a noiva lhe era complementar. A declaração se chamará mulher, Ishá, porque saiu do homem Ish, é no hebraico uma assonância cujo significado intensifica o reconhecimento e o papel da complementaridade. Gênesis 2:24 é um pouco destoante do contexto, pois introduz uma afirmação etiológica para fundamentar o que acontece no matrimônio. O anúncio de que o homem deixa pai e mãe para se unir à sua mulher é uma reflexão que acentua a união entre os dois para formar a própria família, ou, segundo o texto, para ampliar a família da mulher, pois é o pai dela que recebia o homem em sua casa. Disto resulta a unidade como propriedade essencial do vínculo matrimonial entre um homem com uma mulher, única, a indissolubilidade, porque é uma união mais forte do que os laços de sangue que existem entre pai, mãe e filhos, visto ser o homem que se une à sua mulher e com ela forma uma só carne. Romper esse vínculo equivaleria à amputação de um membro do próprio corpo. Por isso não é lícito ao homem despedir a mulher dando-lhe um libelo de divórcio ou uma carta de repúdio. Assim, no antigo Israel, o matrimônio adquiriu status monogâmico e indissolúvel. Isso foi confirmado por Jesus e continua válido no ensinamento da sua igreja. O desdobramento desse ensinamento pode ser feito devidamente com o Salmo responsorial, porque o Salmo 127 contém o valor da viva imagem de uma família entendida biblicamente, isto é, uma família concreta, trabalho, esposo, esposas, filhos, vida de fé. Apesar disso, esse salmo não apresenta uma realidade matrimonial e familiar já constituída, mas contempla o que é necessário para que possa ser bem constituída com todas as suas implicações sociais e religiosas. É um canto nupcial que conjuga a felicidade desejada com a bênção divina concedida à família. O ser humano é representado pelos seus vínculos com o Senhor, com o trabalho de suas mãos, com a sua família e com a comunidade de fé. É o que nós encontramos na Amoris Laetitia, número 8. É feliz todo o que teme o Senhor, o que anda nos caminhos dele. Nesta máxima sapiencial aplicada ao homem e à mulher, que contraem núpcias, reside a vida cotidiana, com tudo o que comporta, e a vontade do Senhor que os criou para a felicidade e os uniu física e espiritualmente, para, mediante o matrimônio, formarem uma só carne e serem fecundos no amor. Por esta realidade, contempla-se a criação do ser humano, a imagem e semelhança de Deus, permitindo ver no temor o amor perfeito que repele todo tipo de medo, pois na obediência a Deus e à sua vontade está o testemunho do temor que permite o ser humano viver feliz e livre de medos. O final do evangelho deste domingo coloca Jesus novamente em contato com as crianças, isto é, com os pequeninos, que se tornam vítimas do escândalo causado, nesse caso pela repreensão dos discípulos, mas também, por que não pensar, com o divórcio de seus pais. Pode-se evocar a sentença de Jesus que foi ouvida na semana passada, e se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Marcos 9:42. A atitude dos discípulos deu a Jesus a ocasião para manifestar a sua indignação contra eles e de se colocar a favor das crianças. No centro, porém, está a afirmação de que o reino de Deus a elas pertence e que para entrar nele é preciso recebê-lo como criança. No final, Marcos 10:16, encontramos 3 ações de Jesus que confirmam o sentido da comparação que fez. Abraçando-as,
abençoou-as, impondo as mãos sobre elas. Peçamos a Jesus, o Santificador, a graça de correspondermos ao dom do seu amor e assim, nesse dia que vamos votar, estejamos conscientes de nossas opções e de nos colocarmos do lado da família e do projeto de Deus para a humanidade. Senhor, que venha a paz sobre o nosso Brasil. Bom e abençoado domingo no Senhor.